dormidas. As histórias contadas mais de 1000 vezes. As dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. São 7h05 na Rádio Unaerp. Está começando aqui mais um Esporte ao Bicho, programa de todas as segundas-feiras. Aqui a gente vai falar tudo sobre diversos esportes. Queria apresentar os integrantes aqui do programa, começando por Vinícius Bis, seu destaque e o seu boa noite, por favor. Boa noite, Zé, boa noite, galera, boa noite ao pessoal de casa. O meu destaque é a primeira derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Maravilha, o Corinthians aí que era invencível e perdeu para o Vitória na Arena. Viné, seu boa noite, seu destaque. Boa noite, pessoal de casa, boa noite, amigos de mesa. Hoje meu destaque é negativo, hoje eu tô de folga. Hoje eu só comento, hoje eu tô de folga. Tá de ressaca da festa ainda ou não? Tô bom já. Maravilha. Fábio Palavelli, seu boa noite e seu destaque. Boa noite, hoje tenho o destaque aqui pra falar sobre mais um pouquinho sobre os esportes aqui. Tenho notícias de futebol e sobre as semifinais que aconteceram ontem no Campeonato Brasileiro de League of Legends. Perfeito. O Wellington Nogueira, boa noite. Boa noite, galera, boa noite, Zé, boa noite todo mundo. E é isso aí, tamo aí de novo. Hoje eu não tenho, eu só montei o espelho, mas tamo aí, vamos opinar e vambora. Gabriel, seu destaque, boa noite. Boa noite, Zé, boa noite, pessoal. Meu destaque vai pro empate de 0-0 entre Santos e Curitiba, lá no Paraná, num campo encharcado na chuvinha lá de Curitiba. Maravilha. Rodrigo Lazzarini, meu parceiro, boa noite, seu destaque. Olá a todos, boa noite. Todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. O destaque vai para o jogo daqui a pouco, né? Brasil e Argentina na Super 4, torneio preparatório para a Copa América de Basquete. O Brasil precisa vencer para ser campeão desse torneio por mais de 12 pontos. Perfeito. Pedro Salib, o advogado, o seu boa noite, o seu destaque. Boa noite, Zé, boa noite a todos. O meu destaque é curto e grosso. Cuca fica no Palmeiras. Maravilha. Vamos ver se... Até quando? Já que você falou em Palmeiras, vamos começar pelo Verdão da capital. Vamos por favor. lá, então. Bom, o Verdão tinha uma expectativa muito boa antes do jogo contra a Chapecoense. Até então, durante a semana passada, tinha treinado, contava com o retorno de 2 jogadores, Alejandro Guerra e Moisés. Sem contar que o time, o adversário a Chapecoense, vinha de um certo desgaste, tendo em vista aí a excursão pela Europa e no Japão. Bom, apesar das mudanças que a gente viu, foi um time completamente desarrumado em campo, jogadores sem confiança e um treinador que, sinceramente, na minha opinião mesmo, parece estar se despedindo da equipe. Não teve garra, faltou aquela conversa com os jogadores e parece que ele está mesmo ali esperando uma demissão. Essa, sinceramente, já é minha opinião, mas depois eu vou repassar aí aos meus colegas. Bom, além da parte técnica, que foi praticamente inexistente durante o jogo, é como eu disse, os atletas precisavam aí de uma injeção de ânimo, mas o treinador não foi muito presente. A defesa, além do ataque, né, que desperdiçou muitos gols, a defesa voltou a cometer erros. Os 2 gols, né, foram falha aí do Luan, realmente posicionamento, marcação, deixou sempre sobrando um jogador, e aí não teve como pro Fernando Praz. Bom, apesar de todo esse desastre, né, o Palmeiras ainda está na 4ª colocação do Brasileirão com 33 pontos. Após a derrota contra a Chapecoense aí por 2-0, que foi ontem, o Cuca então vai continuar sendo o técnico do Verdão. A informação foi dada por um assessor da diretoria do clube, que fez aí a diferentes veículos da imprensa informou a respeito disso.
Uma curiosidade também é duas coisas que não valem a pena. O Cuca ainda, né, acabou de trocar o técnico, tem alguns meses aí que o Eduardo Batista saiu, e tem uma questão financeira também, que caso o Cuca saia, o Palmeiras teria que desembolsar cerca aí de 1,5 milhão de reais. Ok? Os jogadores que saíram do jogo ontem, o Moisés e Praz, também quiseram falar um pouco sobre essa questão de culpa do técnico. Eles garantiram que não é culpa dele e dividiram, de certa forma, a culpa entre o elenco, entre os jogadores e entre o Cuca. Uma outra curiosidade interessante é que o Palmeiras tem uma média aí, falando em público, de 33 mil pessoas por jogo no Campeonato Brasileiro. Neste jogo em particular contra a Chapecoense, foram 21.261 torcedores. Foi um dos piores aí públicos do Palmeiras desde um jogo contra o Mirassol ainda pelo Campeonato Paulista. Agora, pensando no futuro do Palmeiras, o Palmeiras hoje ele não treinou, teve folga os jogadores e terá essa semana aí para mais uma vez, né, ver se entrosa com o técnico, com o time e ver aí se de repente contra o São Paulo também, que vai jogar também na Arena pela 22ª rodada do Brasileirão, ver se consegue aí um resultado melhor. Vamos ver aí. Eu tenho também aqui, até vou pegar no meu celular, algumas notícias também interessantes, por favor, que é a respeito do diretor de futebol, o Alexandre Matos. Ele recebeu algumas mensagens por celular de torcedores e mensagens não muito boas, algumas intimidações, algumas ameaças de morte, mas o presidente Gagliotti garantiu ele também na permanência da diretoria, mas cria-se aí mais um tumulto com relação aos torcedores. Perfeito. Aí. Pedro Salib trazendo todas as informações aí do Palmeiras, que perdeu para a Chapecoense em casa no final de semana. Igual ele começou, curto e grosso. Gabriel, o Palmeiras gastou mal o dinheiro para montar esse elenco? Acho que fez um bom investimento, mas não fez planejamento. É um time que tem peças que caberiam em qualquer clube do Brasil, quiçá do mundo, né, da América, mas só que não consegue encaixar um bom planejamento, não consegue encaixar um time, não consegue encaixar 11. Acho que a respeito do planejamento, do investimento, acho que de certa forma foi errado, foi equívoco o que o Alexandre Matos fez e o que o presidente fez. Porque eu parei pra ver a escalação do Palmeiras no final de semana. Tem uma deficiência na lateral esquerda. Sim, que é clara. Clara. O Michel Bastos não é de um jogador de função. O Egídio não tá agradando nem aos torcedores e nem ao técnico Cuca. São essas opções. O Jean não é lateral de função. O Mike é um jogador que apoia muito, mas é fraco defensivamente. Então, temos dois problemas nas laterais do Palmeiras. E muitas opções do meio pra frente. Então, eu perguntei pra você em relação a isso, se esse dinheiro não poderia ser melhor aproveitado pela Crefisa. Sim, a lateral esquerda temos um jovem jogador do Palmeiras que está emprestado pelo Botafogo, que é o Vitor Luiz. E é moleque da base do Palmeiras. Então o Palmeiras poderia ter contratado, ter repatriado esse jogador no começo do ano, só que não colocou a confiança necessária em cima dele. E assim, tá jogando com Zé Roberto, Michel Bastos e Egídio. Perfeito. Wellington, o Pedro falou bem até no começo das informações dele. O Cuca tá um pouco cabisbaixo, um pouco desanimado, parece, pra treinar o time. Não tem uma inquietação com o resultado, parece que tá tudo normal. O que você acha que tá acontecendo com o Cuca nesse reinício de trabalho no Palmeiras? Não escala bem, errando muito, eliminações. Eu acho que o Cuca tá desanimado, porque toda entrevista ele dá a entender que ele quer sair do Palmeiras. Toda entrevista ele fala que o cargo dele tá à disposição. Enfim, pra mim é um desânimo, e quando o cara fala isso na entrevista, os jogadores aí vão entrar em campo como, né? Sem vontade, às vezes não vão dar o máximo, enfim. Eu acho que ele, como técnico, tinha que se colocar à frente do grupo e não dar esse tipo de declaração, né? Falando que se a diretoria quiser mandar ele embora, enfim.
Eu acho Fazendo que... descaso, né? Um pouco Exatamente. Dizendo que ele tá fazendo o melhor dele. Não, se Sim. fosse o melhor dele, não seria nada comparado ao ano Porque anterior, quando ele fala né? que tá fazendo o melhor dele, então quer dizer que os atletas não estão entregando. É Sim, isso que eu entendo. Eu também entendo isso. Entendeu? Mas assim, vamos ver. Não sei se ele dura até o final do ano. Parece que ele tá cavando pra ser mandado embora. Às vezes, quiçá pra receber a multa que ele tem do Palmeiras, vai saber, né? Porque o Cuca saiu do Palmeiras muito estranho, porque foi campeão brasileiro e falou que não queria treinar mais, saiu. Foi até um pouco deselegante em voltar quando o Eduardo Batista caiu, porque eu achei deselegante, porque o Eduardo Batista tinha a sombra do Cuca sempre com ele. Mas foi a melhor opção. E agora tá aí, os resultados estão aí e contratou jogadores que o técnico não queria, né? Felipe Melo, a gente sabe que não é do agrado do Cuca e o Borja parece também não. Então agora fica aí, o Palmeiras vai fazer uma série de amistosos até o final do ano. Perfeito. Viné, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a partida de domingo, que o Palmeiras não apresentou um bom futebol e foi derrotado pela Chapecoense em casa por 2-0. O que você acha que falta nesse time do Palmeiras? Falta vontade? Falta um punho mais firme do Cuca para dirigir, para os jogadores entenderem a ideia dele? Falta jogador? Jogador eu acho que não falta, o elenco é extenso. Falta em algumas posições, sim, falta. Como você mesmo falou, o pessoal disse, o Palmeiras possui uma deficiência nas laterais. Isso é nítido. Falta um pouco de tudo, cara. Falta um pouco de comando, um pouco de vontade, entrosamento. Tá faltando tudo. Um dos problemas que o Palmeiras sempre teve foi o meio-campo. O Palmeiras tá agora com o Guerra e com o Moisés. Não fizeram uma partida excelente, mas não fizeram uma partida horrível. O Palmeiras teve algumas oportunidades de gol que infelizmente os atacantes não conseguiram converter. Em relação ao Cuca, ele disse que provavelmente não fica para comandar o time na temporada 2018, mas falou que vai deixar o time na Libertadores. Então eu acho que até o fim do ano ele fica. Acabou o ano, o Palmeiras classificou para Libertadores, que é o objetivo que o Palmeiras tem. Até o fim do ano acho que ele sai. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Luan, zagueiro que é considerado reserva no Palmeiras, né? Porque normalmente entra com o Mina, que tá machucado, e o Edu Dracena. Sobre um pouquinho das duas falhas do Luan nos gols da Chapecoense. E se ele foi algo atípico ou se o Luan é um zagueiro sem qualidade para estar no Palmeiras. Foi uma falha que eu não esperava que ele tenha. No primeiro gol eu acho que a falha foi completamente dele. Mas no segundo gol o Jean tem uma parcela de culpa. Porque quando a Chapecoense saiu no contra-ataque, ele não acompanhou o jogador que estava na posição dele. Ele veio andando. Não deixo a culpa toda pelo segundo gol, mas ele teve uma parcela de culpa assim, como todo mundo do sistema defensivo também teve. O sistema defensivo do Palmeiras tá um pouco perdido. Tipo, quem assiste os jogos do Palmeiras percebe. Mesmo porque, desculpa te interromper, sofreu outros gols parecidos com esse. Bola aérea, o próprio gol do Vasco. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que está persistindo. Imagino que eles estejam treinando, mas por que não está efetivamente, pelo menos uma disputa mais leal ali com o atacante, seja lá quem for fazer o gol. Tem que brigar, tem que ter vontade. Né? Obrigado, mas nem isso tá adiantando. Tá correndo. O Cuca mesmo disse, tipo, com o elenco e pros jogadores titulares do Palmeiras, na hora que o Palmeiras tomou o primeiro gol, ele disse, pô, cara, gol de bola alta de novo, ou seja, até ele tá percebendo que o time tá tomando muito gol de bola levantada na área. Tá treinando, duro que não tá dando resultado. Porque eu acompanho um pouco dos treinamentos dos Palmeiras, o time tá treinando muita bola aérea, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas parece que o pessoal esquece, o time tá muito sem vontade. Até quando o Borja entrou no jogo, você percebia na expressão dele que ele também tava sem vontade. A maioria do time do Palmeiras tá faltando isso, tá faltando um pouco de garra, um pouco de vontade, de chegar na hora do jogo e falar, ó, a gente precisa ganhar, o resultado não tá vindo, a torcida não tá vindo ver os nossos jogos, como por exemplo ontem o time teve uma média muito baixa de público, o jogador tem que colocar na cabeça, ó, a gente tá vestindo uma camisa do Palmeiras, cara, camisa de um time com importância no cenário brasileiro, vamos honrar essa importância, vamos jogar com vontade, isso tá faltando muito pro time do Palmeiras. Perfeito. Para encerrar aqui o Palmeiras rapidamente, Pedrão, se manter desse jeito, Cuca fica até o final do ano ou você acha que a diretoria manda embora antes? Se o Cuca não tiver um bom resultado, pelo menos em termos de garra, de determinação, no próximo jogo contra o São Paulo, no próximo jogo ele já cai
se tiver um resultado negativo. Maravilha. Zé, rapidão. Pode falar. Só queria fazer Manda bala. adicionar uma informação assim. Com exceção do Gabriel Jesus, o Palmeiras ele usa pouca base. Será que não tem nenhum jogador que consegue fazer a função, por exemplo, na lateral? Como o Gabriel tinha falado do Vitor Luiz, certo? Isso. Não é possível que na base não tenha um jogador que consegue suprir essa... Que consegue compor o elenco. Poderia olhar um pouco mais a base também, o Palmeiras, né? O último acho que foi o Gabriel Jesus. Quem? O Vitinho. Né? Também teve o Vitinho. Mas seria uma boa solução essa ideia aí do Bis. Esse problema você pode ver que é nítido até na base, cara. As últimas opções de base que o Palmeiras teve são um jogador de frente. E um jogador que provavelmente vai ser reintegrado no elenco é o Arthur, que hoje joga no Londrina. Sim. E é um jogador de frente. Muito então, bom jogador. Tá com defeito até na base, se for pensar dessa maneira igual o Bis disse. Maravilha. Falamos bastante do Palmeiras aqui, no momento estável na competição e ainda assim quarto colocado no G4. Vamos falar um pouquinho do São Paulo. São Paulo que empatou no final de semana com o Avaí na ressacada por 1-1. Os 2 gols de pênalti aos 24 minutos do segundo tempo. O Júnior Dutra abriu o placar para o Avaí. Depois Hernanes fez aos 33 para o São Paulo também de pênalti. O São Paulo, que com todos os resultados da rodada, a vitória da Chapecoense em cima do Palmeiras, volta à zona de rebaixamento com 23 pontos. São 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas do Tricolor, que vive uma fase muito estável, uma decadência, mesmo com o Dorival Júnior, um técnico experiente no comando. E eu queria que Rodrigo Lazzarini comentasse um pouco sobre essa fase do São Paulo e se hoje, atualmente, existe uma Hernanes dependência no time do Tricolor. Acho que não chega a ser total dependência do Hernanes, né? Mas ele tem sim uma grande participação, né? Virou a referência do time, então eu acho que o time jogar em função de um jogador, isso é muito ruim, né? A torcida do São Paulo empolgou naqueles 2 resultados, né? Aquela vitória contra o Botafogo, espetacular, de virada, tudo. Mas o elenco do São Paulo é muito fraco, a gente já falou aqui. É o time que vai brigar até o final do campeonato para não cair. E eu tô vendo o São Paulo seguindo os passos do Internacional. O Internacional foi a mesma coisa. Venceu um jogo ou outro ali, a torcida achou que dava, lotava o Beira-Rio, e aí chegou no final, o time não teve perna pra chegar. Dependendo do calendário do São Paulo, como for até o final da temporada, eu sei que agora pega o Palmeiras no próximo jogo, é um clássico, né, dentro da Aliança. Se o São Paulo não abrir o olho, o São Paulo já para ali e não vai brigar. Quando tinha dado uma respirada com 2 vitórias seguidas, o Hernanes ali a gente sabe que já não é mais um menino, né? Claro, o São Paulo não tá mais disputando outras competições, então é focado totalmente no brasileiro. Só que o São Paulo tem que não depender só do Hernanes, né? O Prato precisa fazer os gols, né? O Cueva precisa jogar bem também. E o Denis ontem, o Sidão foi muito mal no jogo. A torcida já pediu a volta do Renan, que eu acho que deve acontecer isso em breve, né? Perfeito. Pastor, meu querido Wellington. Vamos lá. Eu queria saber um pouquinho sobre... O Rodrigo levantou a bola, né? Corte, por favor. Sobre essa troca aí no gol do São Paulo, Renan Ribeiro, que jogou as 20 partidas do Campeonato Brasileiro, e pelos treinos, aí a gente não acompanha os treinos, o Dorival achou que o Sidão estava em melhor momento e colocou o jogador. Foi uma boa escolha? Cara, é difícil, hein, escolher entre Sidão e Renan. Mas eu acho que trocar o cara agora é um pouco queimar o cara. Porque assim, o Dorival falou depois do jogo que o Sidão foi bem. Eu não achei que o Sidão foi bem. Ele viu outro jogo, Eu provavelmente. achei o Sidão o melhor armador do Avaí no jogo. Ele errou um passe lá na cara do Júnior Dutra que, se ele tivesse um pouco mais de capricho, tinha fazido o gol. Enfim. E agora o que ele vai fazer no próximo jogo? Vai voltar o Renan? Se ele tira o Sidão, queima muito o jogador, né? É Vai complicado. dar na cara. Mas se próximo jogo o Sidão, contra o Palmeiras, o Sidão falha, e aí? O que o Dorival vai fazer? Aí não tem volta. É uma sinuca aí, viu? Só uma notícia aqui, acabou Manda. de sair aqui, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, né? Então hoje, clássico, segunda-feira, o jogo é no domingo que vem, então mais de 20 mil, provavelmente o Allianz vai estar lotado, a arena pegando fogo aí, desculpa. Maravilha. Só pra sem finalizar, eu manteria o Sidão agora, já que trocou. Daria mais um tempo pro Sidão, não ia trocar, ficar revezando o goleiro. E uma notícia boa, o torcedor São Paulo, que o Wesley foi embora, né? O Wesley foi pro esporte e é um grande reforço pra sequência da temporada aí. Apesar que ele ainda vai receber 100 mil do São Paulo até final de 2018, se eu não me engano.
Bis, já que você se pronunciou, por favor, hoje à tarde o São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Bruno Alves, que estava no Figueirense desde 2013, se eu não me engano. É um zagueiro aí de 26 anos. E eu tava até lendo um pouco sobre a matéria, o Rodrigo Caio foi convocado para a seleção, o Arboleda também para a seleção foi convocado, o Arboleda é... Acho que é Equador? Então o São Paulo ficaria sem 2 zagueiros para o campeonato. E na reserva tem Lugano. Douglas e o Lucão tá afastado. E o Aderlan também. Que nome. Você acha que o Bruno... Nossa, tô falando Bruno Silva, tô com o Bruno Silva na cabeça. Você acha que o Bruno Alves é um bom reforço, entre aspas, pro São Paulo? Uma pergunta difícil. Que eu particularmente não conheço muito o futebol do Bruno Alves. Eu também nunca... Quando o Aderlan veio, eu não conheço muito ele, apesar que ele é um jogador mais velho. Uhum. Sim, pra compor o elenco, é bom, mas o que seria o ideal? Contratar um jogador pra resolver. Sim, eu também acho. Veio o Arboleda, mas ele vai ser convocado pra seleção. Aí sempre, como o calendário brasileiro, abre essas brechas que os times brasileiros acabam se... beneficiando. Aproveitando. Não, ao contrário, como é que fala? Prejudicando por causa do calendário. Sim, entendi. E assim, sem o Rodrigo Caio e o Arboleda, que é a dupla titular, o Dorival vai quebrar a cabeça para formar essa dupla de zaga. Na minha opinião, o Lugano eu acho que ainda não entraria. Provavelmente entre o Aderlan e o Douglas. Eu acho que o Douglas tá na frente dele. Sim. E o Bruno Alves ainda é cedo pra falar. Muito cedo, né? A gente tem que assistir um pouco. Apesar que o Bruno Alves foi o destaque do Figueirense. Sim, veio de graça, né? Veio de graça. O contrato com o Figueirense veio de graça pro São Paulo. Gabriel. Diga. Eu passei a tarde hoje fazendo um scout sobre os técnicos do São Paulo na temporada. Demorei bastante, porque você sabe que matemática não é o meu forte. Exatamente, estamos no jornalismo por causa disso. Mas Rogério Ceni comandou o time nas 11 primeiras rodadas do campeonato. Foram 11 pontos conquistados. Sim. 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Certo? Aproveitamento de 33%. O Dorival, na 12ª contra o Santos, quem comandou foi o Pintado, que perdeu, então não coloquei no scout. Não conta, E da 13ª, onde o Dorival comandou o São Paulo pela primeira vez contra o Atlético Goianiense em casa, que empatou por 2-2, até ontem, foram 9 partidas do Dorival Júnior no comando do São Paulo. Com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 44% de aproveitamento e dos 27 pontos, conquistou 12. Então, o Dorival, em menos partidas, conseguiu já mais pontos que o Rogério, que comandou o time por 11 partidas. Você conseguiu interpretar esse scout? Consegui. Perfeito. Conclusão. Os times de São Paulo continuam mesmo. Exatamente. Mesmo com os números relativamente melhores, a mudança de futebol não acontece. Eu até perguntei pro Rodrigo do Hernanes, toda jogada do São Paulo passa no pé do Hernanes. Sim. A enfiada de bola do Gilberto. Sim. O cabeceio, o goleiro do Avaí fez uma grande partida ontem. Sim. O cabeceio do Hernanes, os gols. A falta que ele bateu. E Zé, pensa, nos últimos 5 partidas o São Paulo teve 3 pênaltis. Sim. Se não tivesse esses 3 pênaltis, estaria com menos pontos ainda. Sim, com certeza. E eu acho que o Hernanes sem o Hernanes seria caótico. A situação do São Paulo eu acho que seria caótica porque o Cueva desaprendeu a jogar futebol, o Marcos Guilherme é o Marcos Guilherme do ano passado. Não é um jogador para decidir. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa era do Dorival Júnior. Se você vê uma melhora no São Paulo, uma projeção de melhora, o que você pensa desse São Paulo aí pro final do ano? O São Paulo do Rogério e o São Paulo do Dorival não mudaram absolutamente nada. Os erros da defesa continuam, os erros dos goleiros continuam, os atacantes não conseguem mais fazer o gol. Teve um lance do Gilberto no jogo, foi absurdo, ele tomou uma bicicleta, a bola bateu na cara dele. Nossa, eu vi. E isso não dá. Domina a bola estando gol, ou faz o simples, o time tá na zona de rebaixamento, quem vendar. Então os erros continuam, a má fase continua, tá? O que mostra é que o erro não tá no técnico. Se tivesse mantido o Rogério,
sei lá, às vezes o entrosamento com o técnico, com a filosofia do técnico, tivessem melhores, ou até não tivessem conquistado os pontos, mas o São Paulo continua a mesma coisa. Perfeito. E aquele slogan, né? Time grande não cai? Tá seguindo a planilha do rebaixamento. Exatamente. Né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre o São Paulo? Bis? Não? Viné? Tudo certo? Maravilha. Falamos do São Paulo e agora vamos falar um pouquinho do Corinthians, que perdeu pro Vitória na Arena Corinthians no sábado por 1-0. E quem traz informações é Vinícius Bis. Vamos lá. O Corinthians, como você falou, recebeu Vitória em Itaquera pela 21ª rodada do Brasileirão. Um jogo abaixo do esperado, poucas chances, dependendo de muita bola alçada na área, porque não conseguiu criar situação de jogo com a bola no chão, não conseguiu marcar. E viu o Vitória furar sua defesa com o colombiano Trellis em um rápido contra-ataque aos 11 minutos do primeiro tempo, ocasionando o primeiro revés da equipe em 5 meses, tirando sua invencibilidade do Brasileirão. Sua última derrota tinha sido ainda pelo Paulistão contra a Ferroviária. Nesse período de 5 meses invicto, o Corinthians fez 32 partidas, ganhou 21 e teve 13 empates. Apesar disso tudo, o Corinthians ainda está com um jogo a menos, que vai ser realizado nesse meio de semana, na quarta-feira, contra a Chapecoense, lá em Chapecó. E eu trouxe aqui a provável escalação no meio de semana. Manda bala. Cássio no gol, Fagner na lateral. Aí na zaga temos uma alteração. O Balbuena, ele tá suspenso, 3 cartões amarelos. Léo Santos entra no lugar dele. Garoto, Pedro 17 Henrique, anos. Pedro Henrique dá pra compor. E na lateral esquerda também uma nova substituição. O Guilherme Arana, ele sentiu a coxa, vai fazer exames amanhã, terça-feira, e já está vetado do jogo. Moisés vai entrar no lugar dele. Na dupla de volantes, Gabriel e Michael. No trio de armação fica o Cleison, Rodriguinho e Romero, e lá na frente, Jô. O Corinthians segue líder com 7 pontos de vantagem. Teve mais uma vez sorte, ou não, do Grêmio Sim. não pontuar, né, nessa última rodada, que novamente foi com o time reserva, e Renato Gaúcho acabou não conseguindo êxito, porque está poupando os jogadores para a Copa do Brasil e Libertadores. E depois da quarta-feira, no final de semana, volta tudo do normal, o campeonato, porque quarta-feira, como eu falei, é a partida adiada, e domingo sábado às 7 horas enfrenta o Atlético Goianiense. Perfeito, o Corinthians aí que vai fazer a partida contra o Chapecoense na quarta-feira, válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Pedro, normal, né? Uma hora ia perder, acontece. Não vai. Você acha que essa derrota pro Vitória dentro de casa vai desestabilizar esse time do Corinthians? Não, claro que não. Bom, muito pelo contrário, né? O Corinthians acho que serve de aprendizagem para mais um jogo aí e enfim. A única coisa que eu acredito que nem o anti-corintiano que estava mais assim torcendo realmente contra, não esperava que ia ser este jogo contra o Vitória na própria arena do Corinthians. Não desmerecendo o time, pelo amor de Deus, do Vitória. Vou falar pelo amor de Deus porque o Mancini ficou bravo com uma pergunta de um repórter, né, que teve a respeito do time. Enfim, mas isso não vem ao caso agora. Mas realmente acho que não era esperado por nenhum torcedor, enfim, acho que nem mesmo pelo próprio time do Corinthians. Mas foi um jogo bom aí do Vitória, e o Vitória conseguiu segurar o Corinthians, que vinha fazendo muitos gols. Acho que foi mais um jogo parecido com o Corinthians antes de começar com essa sequência, né? O que tentava até, mas não conseguia efetivamente fazer o gol. Apesar de o que teve de diferente foi a posse de bola, né? Chegou a ter acho que quase 70% de posse de bola. Tentou várias vezes fazer o gol, mas não conseguiu. Enfim. E o Vitória sagrou-se aí vitorioso com um gol e mais um gol anulado, né? Teve um gol anulado, né?
que tava legal, mas é isso aí. Perfeito. Meu caro Wellington, Diga lá. Corinthians vem sem a dupla titular da zaga, Pablo já machucado há algum tempo, Balbuena suspenso agora, Guilherme Arana, lateral esquerdo, vem com um problema na coxa, entra Moisés, e eu gostaria que você já fizesse uma comparação antes da pergunta. Se o Moisés é jogador, eu gostaria saber qual a profissão que você exerce. Se o Moisés é jogador, eu sou engenheiro da NASA no mínimo. Viu o eclipse hoje solar, né, inclusive? Vi. Então tá bom. Perfeito. E o Jadson ia se recuperando da lesão, ainda na costela, voltando aos poucos. O Corinthians perde muito sem esse trio de defesa importante, sem o seu principal armador. Bom, perder perde, né? Mas eu acho que não perde muito não, porque acho que todo mundo no elenco do Corinthians tá motivado. Quem entra quer mostrar serviço, né? Enfim, o time tá redondinho. Eu acho que o fator que pesa é porque a Chapecoense agora vai igualar as rodadas, né? A Chapecoense ganhou do Palmeiras fora e o Corinthians perdeu em casa. E o panorama da partida, desculpa te interromper, ele, na cabeça, na normalidade, se a gente pode dizer assim, seria uma vitória do Corinthians, uma derrota da Chapecoense e o Corinthians chegaria embalado pra partida. E agora o panorama é outro, né? É outro. A Chapecoense embalou, após fazer um tour, né, pelo mundo aí, foi lá e ganhou do Palmeiras. Não vou dizer assim com autoridade, mas com falha do Palmeiras, enfim. Mas eu acho que o Corinthians tem tudo pra ir lá e ganhar e manter isso aí, já que o Grêmio não responde, o Santos não responde, o Palmeiras não responde. Estão fazendo força pro Corinthians ser campeão também, né? O Grêmio jogou em casa e a gente esperava uma vitória também. Mas é isso aí, acho que o Corinthians não vai perder muito, apesar de ser desfalques importantes aí. Vai manter o padrão e eu acho que ganha da Chapecoense. Maravilha. Viné, mesmo com essa derrota, o Grêmio colaborando, se a gente pode dizer assim, pra essa ascensão, pra essa distância ainda com o Corinthians pode abrir 10 pontos do Grêmio na quarta-feira. Vai ser difícil tirar esse título do Corinthians, né? Difícil vai ser, não impossível, cara. Com certeza. Eu acho que sábado a gente viu uma certa ansiedade no time do Corinthians pra querer fazer o primeiro gol e deixar tudo resolvido. Dava pra perceber nos primeiros 20 minutos até sair o gol do Vitória que o time tava afobado. De qualquer jeito o time queria fazer um gol. Se a Chape entrar do mesmo jeito que o Vitória entrou, fechado, explorando muito o contra-ataque, principalmente nas laterais, com o Apodi e com o Reinaldo, o Corinthians vai ter um pouco de trabalho, mas tá tudo sendo encaminhado pro título do Corinthians. Acho que vai ser difícil ou o Grêmio ou o Santos, que são times que estão jogando outros campeonatos além do brasileiro, conseguirem tirar essa vantagem que o Corinthians conseguiu estabelecer durante o campeonato até aqui. Super favorito, pra mim o Corinthians leva o título do brasileiro esse ano. Perfeito. Mais algum adendo aí sobre o Corinthians, dos integrantes da mesa? Perfeito, Gabriel, quer falar? Corinthians que fez um jogo apático, né? Apático. Bem apático, conseguiu boas chances, mas não conseguiu marcar o gol. O goleiro... Concretizar em gol. Concretizar em gol. O goleiro do Vitória até ajudou em alguns momentos, deu a chance, mas... É o famoso piloto de granja, né? Exatamente, mão de alface também. Mas é isso, o Corinthians às vezes tem que ter um tropeço, porque é pra dar uma emoção no campeonato. Mas só que os times de baixo do campeonato não conseguem ter uma reação também. Não conseguem ganhar, não conseguem tirar essa vantagem. E assim fica esse campeonato maravilhoso, com o Corinthians com 7 pontos, segundo colocado. Essa derrota do Corinthians foi mais acidente de percurso, nada mais. Eu também acho. Nada mais. Tudo normal em Itaquera. Já que você falou, vamos descer a serra e vamos falar um pouquinho sobre o Santos, que empatou no final de semana. Vamos lá pra praia. Curitiba e Santos ficaram no 0-0 neste domingo no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo disputado sob forte chuva e com gramado encharcado, as duas equipes criaram suas chances. Foram 19 finalizações do time alvinegro contra 11 da equipe do Coxa Branca. 4 oportunidades reais de gol para cada lado, mas ninguém acertou, ninguém conseguiu fazer o gol. O Vanderlei chegou a fazer boas defesas, mas nada adiantou. O Wilson também não chegou a fazer muitas defesas, fechou algumas chances ali do Santos. E o Santos chegou à incrível marca de 3 jogos sem marcar e sem sofrer gols.
3-0 seguidos. E também tivemos a estreia do Nilmar. Olha só. Quase infartei alguns santistas aí. Menino Nilmar. E eu queria saber de vocês. Como foi a estreia do Nilmar? Se ele mostrou uma cara nova ali pro Santos. Vai dar uma esperança pro Santista de achar um 9, né? Já que o Ricardo Oliveira e o Kaique não vem tendo um brilho assim como o 9 do Santos. E aí, como vem o Nilmar pra esse time do Santos? Pastor, fale um pouquinho aí sobre o camisa 9 do Peixe. Bom, vamos lá. Se for analisar o estilo de jogo do Santos, o 9 tem que ser o Nilmar. Porque se o time joga no contra-ataque com velocidade, tem que ser o 9 veloz. Porque o Ricardo Oliveira e o Kaique não são velozes. O Kaique é um caso à parte, né? O Kaique, ele não é veloz, ele não joga bem, ele não quer jogar. O Ricardo Oliveira, cara, todo mundo tem um carinho por ele, né? Enfim, mas também já não tá rendendo. Eu acho que o Nilmar agora, se ele se recuperou totalmente de lesão, se ele não tem problema nenhum, eu acho que dá pra dar essa camisa 9 pra ele e ver o que vai dar. Ele e o Bruno Henrique ali, até o Copete, que jogou muito mal ontem, podem fazer alguma coisa. E o Santos é aquele time que joga mal e pontua. Joga mal e pontua. Joga mal, ganha de 1-0, joga mal, empata 0-0, vai pontuando. Não vai... Eu acho que não vai incomodar o Corinthians, mas eu acho que também não vai não classificar pra Libertadores. Eu acho que classificar pra Libertadores e acho que o ano do Santos é isso. Vai ficar ali onde tá. Vai ficar ali onde tá. O Lucas Lima jogou ontem? Jogou e jogou bem. Jogou bem? Achei que jogou bem. Jogou bem? Maravilha. Eu tenho uma dúvida, o Rodrigão que tá no Bahia, ele foi vendido ou foi emprestado pro Bahia? Ele foi emprestado. O Rodrigão pode voltar ainda. Eu acho o Rodrigão uma boa, cara. É boa. Boa pro Bahia, né? É ótimo pro Bahia. Eu não admiro, mas eu acho O interessante o ataque do futebol Bahia, dele. desculpa te interromper, que é muito interessante, com o Rodrigão e Speed Mendonça. Mendonça jogou muito. O cara, desculpa. O Vasco tomou 2 gols do Speed Desculpa Mendonça. interromper. O zagueiro do Vasco tentou adiantar uma bola em cima do Mendonça. Cara. O cara assinou a sentença de morte. Maravilha. Vamos continuar falando do Santos aqui, que é o terceiro colocado com 37 pontos. Se vencesse ontem a partida, poderia estar com 39, já um pouquinho ali grudado no Grêmio. Rodrigo. Oi. Diga o lá. Santos. Você acha que o Santos tem, como eu posso dizer, tem um potencial nesse ano, com esse time, com esse elenco, com o Levir Coupe, saindo um pouco do Brasileirão, pra chegar à frente na Libertadores, pra chegar numa semifinal, ou até mesmo numa final da competição? Eu acho que sim, o Santos tá com o espírito de copeiro, né? Tá com aqueles time de igual o Renato Gaúcho tá fazendo com o Grêmio. Eu vejo o Santos sim, o Santos sabe jogar esse tipo de competição. A gente sabe quando tinham, né, Neymar e Ganso ali no time, era uma coisa mais natural e tudo fluía. Mas o Santos tá sabendo, aprendeu a jogar, né? O Santos vem jogando constantemente Libertadores, Copa do Brasil e chegando longe nessas competições. Então o Santos aprendeu a jogar. Então esse espírito copeiro deles com certeza vai fazer grande diferença. O time tá chegando bem nos últimos anos, tanto na Libertadores, Sim. tanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileiro. Você percebe que o Santos tá ali incomodando, tá ali na segunda, Sempre terceira tá ali, colocação. né, o time tá ali, o time aprendeu a jogar. Depois da boa era 2010 até 2012, se eu não me engano, o time deu uma encaixada boa e tá mantendo uma regularidade nas competições que o time tem, tá sabendo jogar. Eu acho que infelizmente o Thiago Maia, que foi vendido pro Lille, era uma peça fundamental no time do Santos, que ainda não encontrou um jogador para fazer essa função, mas o Santos tá jogando, fazendo boas partidas, sendo bem montado pelo Levir Coupe, e eu também acho que pode aí chegar à frente na Libertadores e se manter nesse G4 do Brasileirão. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre o Santos? Nada? Pode falar. Só pra encerrar, ontem o Neto Berola deu um carinho no Nilmar, que eu pensei, pronto, mais 15 meses parado. E por incrível que pareça, ele levantou e continuou jogando. Qual que era a lesão do Nilmar? A última. Joelho? O pastor abençoou o joelho dele, né? Entendi. O pastor nunca teve uma lesão no joelho. Não. Só 3. Fora as cicatrizes, né? Ó, a gente tem um tempinho aqui, antes de trocar de assunto. Rapidamente, a gente falou do Nilmar, vamos falar um pouquinho do Neymar. Só um pouquinho diferente, mas... Futebol mesmo. O PSG enfrentou o Toulouse, né? No final de semana, 6-2. Com muitas dificuldades, o PSG conseguiu vencer o Toulouse. E eu gostaria de saber de vocês sobre a apresentação do Neymar, carretilha,
2 assistências, 2 gols, sofreu pênalti. Gabriel, tá bom ou você quer mais alguma coisa? Ah, acho que tá faltando alguma coisa ainda, né? Um hat-trick, assim, básico. Não, brincadeira. O Neymar tá jogando muito, tá comendo a bola no Paris Saint-Germain, assim como tava comendo no Barcelona, mas agora o futebol dele vai aparecer mais. É o dono do time. Eu tenho dados aqui que eu levantei. Manda news. Vamos lá, recordes. Primeiro estreante do PSG a marcar nos 2 primeiros jogos desde 1997. Primeiro jogador a fazer gol e dar assistência nos 2 primeiros jogos na última década. E, né, o melhor jogador nas grandes ligas europeias, né, em 2017. Participou de 6 gols o menino Neymar. Então, tá jogando muito. Foi o que você falou ontem, a gente tava em off conversando, né, o escanteio, o jeito que ele bateu na bola parecia treino, né? Que isso? Parecia aquela bola rasante, aquela carretilha, então, diferenciado, O né? raciocínio dele foi muito E rápido. a gente tem no que gol. ver também a confiança do jogador pra bater um escanteio desse. Sim. Chegou no time agora, custou 800 milhões de reais, pega a bola, bate, dá certo e faz acontecer. Tem que ter muita confiança, hein? É diferenciado demais. Aí muitos dizem, isso eu acho engraçado. Ah, mas tava jogando contra o Toulouse da França. Ué, era o time que tava lá, ele jogou. Se não fizesse tudo isso, seria estranho. Como apresentou esse excelente futebol, eu acho que é o normal do Neymar. Outra coisa que chegou da França também, né? Capaz do Mbappé ser envolvido numa troca, vírgula. Pode rolar um empréstimo com cláusula de venda. Então o Lucas pode ir pro Mônaco e o Mbappé vir pro PSG. Interessante. É uma boa o PSG, hein? Com certeza, trocar o Lucas pelo Mbappé, Nossa. né? Afastar, O Lucas tá é o famoso afastado. jogador tatu, né? É. Pega a bola, baixa a cabeça e corre. Ou até eu queria ficar sentado no banco assistindo os caras jogar, né? Nem no Tranquilo. banco nem no banco o É. Lucas tá E ficando. o Pastore né? também fez um Ganhando golaço milhões. Nossa, ontem. que tapa. colocada com classe do Pastore. Foram 2 do Neymar, 2 do Cavani, um do Pastore e um do Kurzawa, né? Foi. Isso. O PSG ganhou essa mídia aí. Menino Ney, velho. Eu tive a honra de acompanhar esse jogo. Primeiro tempo foi meio estranho, porque o Toulouse saiu abrindo placar. O PSG Golaço foi lá do Toulouse foi, também. né? Sim, Um estreante do time pegou bem a bola alta de primeira. E o Verratti Sempre também uma foi bola expulso difícil. no PSG. Foi, né? o PSG Foi. jogou... Um a menos. Tava 2x1 pro PSG ainda, se eu não me engano. O Verratti foi expulso. O PSG fez 3x1, 3x2. E aí desandou. E aí desandou. Eu acho que... Eu tô cravando, cara. O Neymar vai brilhar nessa temporada no PSG. Vai chegar a brilhar brilhar. ouro ali, sim. Sabe? É a temporada do Neymar, eu acho. Acho que ele vai brilhar muito. Se Deus quiser na Copa, traz o Hexa, pelo Exatamente, amor que de é Deus. nóis. Maravilha, falando bastante de futebol, vamos mudar um pouquinho a pauta aí, falar de basquete. E ele, o rei do basquete, o rei do bote correto, traz informações pra gente aí. Rodrigo Lazzarini. Tudo bom com o senhor? Tudo certo. Vamos falar de vôlei primeiro, rapidinho? Só posso ouvir essa música rapidão? Pode, aumenta. Fábio Palavelli sempre escolhendo as Que melhores moda, hein, Pedrão? canções. Bom, falando de vôlei rapidamente, Manda né? bala. Ribeirão Preto joga nessa quarta-feira, dia 23, em Itapetininga da Serra, contra o time da casa. Lembrando, o Ribeirão, né, vem de 2 derrotas aí, mas enfrentou também o atual campeão paulista, Taubaté. Jogou com o SESI em São Paulo. Então, agora, teoricamente, Ribeirão precisa abrir uma sequência de vitórias aí para engrenar no campeonato e classificar. E vamos ver o que vai virar desse time de Ribeirão de vôlei, certo, José? Perfeito, eu só não ouvi quando o Ribeirão joga a próxima partida. Quarta-feira, dia 23 de agosto, às 20 horas, em Itapetininga da Serra. E o próximo jogo em Ribeirão Preto? Só em setembro. Maravilha. Vamos falar de basquete, Vamos então. falar de basquete, Manda então, bala. né? Muito bom. Começar pelo Campeonato Paulista, então? Vamos. Campeonato Paulista aqui da região, né? Franca joga quarta-feira também, dia 23, no Pedrocão, clássico contra o Bauru, atual campeão do NBB. Franca e Bauru. Franca, lembrando, está invicto, venceu o Pinheiros no final de semana. Então, Franca aí vem com força total. E agora vai ter o apoio da torcida, né? Falando um pouquinho de seleção brasileira. É hoje, né? É hoje. Daqui a pouco, inclusive, 9 horas da noite, Brasil e Argentina, pelo Super 4, torneio preparatório para a Copa América. A seleção brasileira jogou sábado e domingo. No sábado perdeu para o Uruguai, eu não sei como, mas perdeu. O time do Uruguai vem crescendo muito.
Ontem fez a lição de casa, ganhou da Colômbia. Lembrando que a Colômbia tá no grupo do Brasil na Copa América. É a estreia do Brasil no dia 26. Joga contra a Colômbia. E ontem, então, ganhou da Colômbia na Argentina, né? E hoje joga contra a Argentina. Para ser campeão desse torneio, precisa vencer de no mínimo 12 pontos de diferença. Se vencer de 11, a Argentina é campeã. Se perder de qualquer placar, obviamente a Argentina é campeã. Mas foi um bom torneio pro Brasil. JP Batista, com 35 anos, vem sendo o jogador com mais destaque nessa equipe. Outro jogador que tá tendo uma regularidade boa é Rafael Mineiro, pivô de Franca. Joga muito basquete. Então, assim, a gente tá esperando muito do Bruno Caboclo, né? Por ser um jogador que vem da NBA, não tá conseguindo desenvolver. No primeiro jogo não pontuou. E ontem teve uma partida discreta com apenas 8, 9 pontos. Então o time do Brasil tá se encaixando. O Guidetti tá tendo uma dificuldade, mas... Né, é um período de renovação na seleção. Total. Então a gente espera que o Brasil consiga vencer hoje a Argentina, chegar bem na Copa América, porque aí o bicho vai pegar lá. Seu palpite? O Brasil perde, com certeza. A Argentina tem jogadores nomeados, né? Tem, por exemplo, Campazzo, tem o Laprovítolo que jogou aqui Escola no Flamengo. Fora. Escola tá machucado, machucou a panturrilha no primeiro jogo, tá fora dessa partida, então a Argentina tá poupando para a Copa América. Lembrando que só um time, uma seleção por grupo, avança para o Final Four da Copa América, né? Porque a Argentina já é sede, já está classificado, então 3 grupos aí. Lembrando que no grupo do Brasil tem Colômbia e tem outros times que semana que vem vamos falar mais. Perfeito, vou cobrar essa vitória da Argentina aí de você segunda-feira. Por favor. Segunda-feira não, já cobra amanhã, porque... Cobra amanhã já. Na pré-aula, pós-pré-aula, né? Exatamente. A gente já vai te cobrar essa derrota aí do Brasil. Vamos torcer pro Brasil, né? Vai ser difícil, mas vamos torcer. É o nosso papel, mas vamos esperar o jogo acontecer, que começa às 21 horas, Esporte Interativo transmite. Maravilha. Falamos do basquete, agora é hora dele, né? O rei da noite de Sertãozinho. Fábio Palavério, por favor. Olha a classificação que eu pego, que é muito né? boa. Todas as informações sobre o EA Sports. Rei do pastelzinho com a garapa. Bom, primeiro eu gostaria de pedir a todos os meus amigos de mesa uma salva de palmas, porque hoje o CSGO completa 5 anos de sua existência. 5 desde o lançamento, foi no dia 21 de agosto de 2012. Já o Counter-Strike, né, o original, digamos assim, o primeiro da franquia, completou 18 anos, né, desde o lançamento no dia 19 de junho. No dia 19 de junho de 1999 nascia essa maravilhosa franquia. José Eduardo, Oi. eu tenho uma notícia sobre o PES e uma sobre o FIFA. Por favor. Qual você gostaria que fosse a primeira? Eu gostaria, por favor, que o PES fosse a primeira, porque o FIFA é melhor, então tem que Exatamente, é isso que eu ia falar, o melhor por último. Os caras são afobados, os caras não esperam deixar nossa. Bom, então, sendo assim, o David Beckham foi anunciado... Não, só um minutinho. David Beckham, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Homem mais cheiroso do mundo. Segundo fontes. Ele foi anunciado embaixador e lenda do jogo PES 2018, né? Próximo jogo de futebol da Konami. Como embaixador, né? Ele fará parte de um grupo de atletas profissionais que fazem ações para divulgar o jogo. Como, por exemplo, o Gabriel Barbosa, né? Como conhecido mais por Gabigol, Felipe Coutinho e Maradona. Como lenda, o inglês terá 5 versões diferentes de avatares para o modo My Club, representando momentos importantes de sua carreira. Para quem estiver ansioso para jogar, o Pro Evolution Soccer 18 será lançado no dia 14 de setembro para as plataformas Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 e computadora. Eu posso fazer uma piada? Por favor. Eu fiquei pensando esses Eu adoro piadas, cara. Vamos lá. Sabe como que é o Xbox 360? Como? Xbox? Não deu. Não deu. Bom, então, vamos lá. Use como X-Caixa, mais bonito X-Caixa. Eu vou aproveitar a deixa do Zé e continuar esse giro de notícias Por favor. aqui. Por favor. O inglês Spencer Gurila venceu nessa sexta-feira o alemão Kai Detwalling na grande final do FIFA Interactive World Cup 2017, que é o torneio de FIFA organizado pela FIFA, obviamente, em Londres.
Gorilla, né, que é o nickname do personagem, né, do campeão, foi campeão entre os jogadores de Xbox One, e Deto, campeão do grupo do PlayStation 4. Eles jogaram 2 partidas para decidir quem seria o campeão geral do Mundial, né, sendo cada uma das partidas em uma das plataformas. No console da Sony, o Deto e Gorilla empataram em 3-3, porém, no videogame da Microsoft, o Gorilla goleou o alemão por 4-0. Pelo título, o inglês recebeu como prêmio a quantia de $200 mil. Eu tenho uma pergunta. Por Vamos lá, favor. você vai continuar falando de FIFA? Pode perguntar, Pedro. Não, era mais em relação, eu acho que os nossos ouvintes também devem ter. Essas pessoas que se tornam profissionais, elas começam jogando online, se destacando? Como é que é essa questão? Sim. Eu tenho Elas curiosidade. começam... Bom, por exemplo, acredito que como o mercado digital ainda é baixo, digamos assim, tem baixas influências, todo mundo começa jogando casualmente. Porém, algumas pessoas viciam e cada vez mais querem ter um nível maior no ranking. E de acordo com isso, o pessoal da empresa desenvolvedora do jogo vai vendo quem está maior ou não no ranking. E eles fazem um campeonato convocando os melhores de cada região, digamos assim. Como? O Wendel Lira, triste, o Wendel Lira não foi para esse campeonato. Falei aqui semana passada, mas... O Wendel Lira bateu campeão mundial. Ele pegou o Deto lá e fez 7-1, se eu não me engano. Aí o cara falou que tava dando lag. O cara tem a internet da Alemanha e tá dando lag. Que isso. O cara que jogava na discada e ele aqui. Bom. Ligava o telefone aqui. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso. Bom, respondido, Pedrão. Obrigado. A empresa vai vendo as melhores classificações dos jogadores e chamam Ainda para dá o tempo, então? campeonato. Acho que ainda dá tempo, Eu não acho dá que de dá, treinar um Pedrão. pouquinho? 2018 tá chegando. Poxa, eu vi um menino que, se não me engano, da região ou daqui de Ribeirão Preto, me desculpe não saber o nome, mas ele ganhou 200 mil libras. Caramba. 200 mil libras. Eu vi isso também. E era do PES. Era do PES. Do PES. Impressionante. 200 mil libras é um baita de um prêmio. Isso um campeonato, né? E Fora o se ele mais, disputar mais. o mais interessante é saber que ele ganhou isso jogando videogame. Exatamente. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não sabem, é um trabalho. É estranho dizer que é um trabalho. Porém, infelizmente, o brasileiro só começa a perceber quando o dinheiro cai na conta. Quando a pessoa começa a perceber que dá dinheiro, começam a valorizar o trabalho. É um mercado que vale bilhões, né? Muito, por ano. muito Movimenta dinheiro. bilhões. E tá crescendo. Aliás, tá chegando no Brasil. E falando no Brasil, vou falar de outro jogo agora, mas ainda nas plataformas digitais. Manda bala. Vou falar do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Está na segunda temporada, né? Tem 2 por ano. E ontem, e antes de ontem, ou seja, sábado e domingo, teve semifinal. A PEN Gaming venceu a INTZ nesse sábado, né? Com uma emocionante virada de 3-1. E se tornou a primeira finalista da segunda etapa do campeonato. Com baixo desempenho na fase de grupo, a equipe passou de uma baixa expectativa para finalista do segundo split do Campeonato Brasileiro. Já a Team One fez história ontem no domingo. Ela estreou nessa temporada no campeonato e surpreendeu a todos quando eliminou a atual campeã do campeonato, né, brasileiro, Red Kennedys. A semifinal foi um placar de 3-2 para a Team One. Vale lembrar que a Red havia feito um bootcamp de 3 semanas na Suécia para esta semifinal. Posso fazer uma pergunta? O que seria um bootcamp? Bootcamp, jogadores ficam em outras... É tipo concentração. Ficam em outras regiões do mundo, ou outras regiões, né? Podem ser do mundo ou não, mas enfim. Como o servidor do jogo tem um servidor pro BR, um servidor norte-americano, um servidor sueco, holandês, russo, Oceania, enfim. Eles passam um tempo treinando fora, no caso aqui 3 semanas, para aprender e absorver algumas características dos jogadores de lá. Entendi. Que posso dizer com conhecimento que são superiores aos jogadores brasileiros. Perfeito. Bom, já temos os finalistas, né? Agora é esperar para ver quem leva o título brasileiro entre PEN e Team One no dia 2 de setembro.
no Mineirinho, em Belo Horizonte. Lembrando que, além do título brasileiro, a equipe irá representar o Brasil no Mundial. A equipe vencedora já ganha direto vaga no Mundial, que começa no fim de setembro, na China. É isso aí, José Eduardo Barros. A gente tem mais uns minutinhos aqui, eu gostaria de fazer uma enquete rápida, a gente bater um papo sobre a luta do final de semana, dia 26. The Fight. Conor McGregor, o falastrão, contra Floyd Mayweather, um dos homens mais ricos no boxe, né, no esporte em geral. Gabriel, por favor, o que você acha que vai acontecer nessa loucura de luta? O caos. É o caos, né? É o caos. O meu palpite é curto e grosso. Conor McGregor. Você acha? Eu acho. Pastor? Bom, o Floyd vai ganhar rápido e indolor. O Floyd, ele tem 49 lutas, 49 vitórias, 26 por nocaute e sofreu um knockdown em 2001. Um knockdown. Ele foi derrubado uma vez durante a carreira inteira no boxe. Eu acho impossível o McGregor ganhar dele. Pode acontecer dele ganhar? Claro que pode, é esporte, né? Esporte então, é às vezes esporte. ele acerta um soco e derruba o cara, mas se alguém aqui já assistiu a luta do Floyd, vê que ninguém acerta ele. E outro, McGregor, ele é lutador de UFC. A primeira luta dele como nas regras do boxe Ele possui profissional. Ele possui uma academia na Irlanda de Isso. boxe. Ele sempre treina. O que ele o tem, que ele tem a favor dele, que ele nunca foi nocauteado também, o McGregor. Ele também nunca foi Sim. nocauteado no MMA. Mas aí são outras. Mas é outra coisa, né? circunstâncias. Vai ser no É. ringue essa luta? Vai ser no boxe, nas regras ser do o puro, boxe. vai ser o Massa. puro boxe. 12 rounds de 3 O minutos. Mayweather já não vai Acho que aguentar vai os 12 rounds, fisicamente, eu acho. Imagina, lutou a vida inteira, tava parado e falou, E vou o lutar com esse cara detalhe, aí. eu acho que o detalhe são 400 milhões de dólares, sendo 300 milhões Só dele subir, só do Pro Mayweather só dele subir no ringue ele já e vai 100 milhões pro McGregor. Cara, eu vi uma coisa McGregor. muito maluca. O Mayweather foi numa aula de yoga, aí ele estica o tapetinho assim, tira um bloco de nota Paco do de bolso, dinheiro. um paco de dinheiro, coloca em volta do tapetinho assim, faz 10 minutos de aula, aí alguém chega com um lanche pra ele, ele sai da aula, come, volta, as notas continuam lá, o cara é maluco, velho, ele ostenta demais. Ele tem muito. Você segue o Instagram dele? Sigo. Ele tem muito dinheiro. Eu sigo de atletas, tipo Mayweather, assim, Mas é tem muito. cabeleireiro eu não gosto, eu não costumo muito. Seu palpite? Ah, velho. Acho que é unânime, né, cara? O Mayweather vai ganhar. Eu acho que ele vai arrebentar o McGregor. Bis? Eu também acho que o Mayweather vai faturar essa luta. Pastor? Bem, eu acho que o Floyd ganha. O único questionamento que levantam é que ele não tem poder de nocaute. Porque a maioria das lutas dele ganhou por pontos. Até do Pacquiao, né? Que era a luta do século. O Pacquiao Foi uma porcaria. Foi muito Acho que até pra dar questionado uma também. resposta pros fãs, ele quer dar uma surra no McGregor. Uns 10 rounds tá bom. Gabriel, já te ouvi. Rodrigo? Vai ser a música do Pablo Vittar, eu acho, viu? Ah, é? Vai ser. Você ouve o Pablo Vittar? Floyd Mayweather KO. Só Você isso. ouve o Pablo Vittar? Ah, descubra, velho. Eu não Bote errado. falo muito, não. Pedro, É isso. Ué, eu já disse. já disse? Desculpa. Já disse. Olha a Ninguém vai me velocidade. acompanhar. Ninguém vai me Mayweather. acompanhar. Eu vou pular no fosso sozinho. Não, sem problemas. Ô, Fabinho, me acompanha, por favor. Fabinho, Oi, pois não. Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Segundo, por favor. Vai na sua intuição de Deus. Vamos lá. Acho que McGregor. Aê! Só pra não deixar você triste. A zebra. Obrigado. Só pra acompanhar o Gabriel, né? Exatamente. Não, deixar um excluído é sempre ruim, todas as circunstâncias. Maravilha, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveitar o tempo aqui? Quer? A gente, você pode. Não, eu acho que você vê o. Você pode ver nas técnicas dos dois. Você vê a velocidade que o Mayweather tem comparado com a do Conor McGregor. É nítido que o Mayweather ganha, velho. Eu não. Tô empolgado pra ver essa luta. Eu gosto de você empolgado. Eu Também quero não. ver até onde o Repetindo aí, McGregor qual vai é aguentar. O dia e o horário? Dia 26 às 1 da manhã. 1 da manhã com cobertura exclusiva do canal Combate. Maravilha. O Vini fazendo propaganda aqui do canal Combate pra gente. Falamos bastante de esportes em geral. Mais uma segunda-feira aqui com o Esporte ao Bicho. Fábio, por favor, muito obrigado e seu boa noite. Eu queria agradecer a você, ouvinte, e você, telespectador, pela internet. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Segunda-feira estamos de volta. Viné, um grande abraço. Boa noite, pessoal de casa. Agradeço a audiência de vocês.
Obrigado, amigos de mesa. Boa noite pra todo mundo e fiquem com Deus. Bis, vou te desarmei. Vou te desarmei. Quero desejar de novo uma boa noite aos nossos queridos fãs, ao pessoal aqui da mesa e até a próxima semana. Pastor, até daqui a pouco na aula. Até daqui a pouco, boa noite a todos os ouvintes e semana que vem estamos aí de novo. Gabriel Todaro, seu boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal da mesa, pela companhia. E até semana que vem. Rodrigão. É isso, meu querido, né? Vamos dar aquele bote nessa semana correto. Né? Daqui a pouco tem polemizando aí com os nossos Toda queridos parceiros de sala de aula. Não percam o Tomás no microfone, pelo amor de Deus, escutem. O destaque. Tomás, o mito. Se alguém tiver dúvida de como ele é magro e pequeno. É isso. Bom, um beijo a todos, boa semana. Se clamufa um pouco o microfone. Pedrão, boa noite, irmão. Boa noite, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. É isso aí, galera. Mais um Esporte ao Bicho aqui na Rádio Naep, mais uma segunda-feira falando muito de esporte. A gente volta na semana que vem às 7 horas de lei. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Você ouve a Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar.